Graça e paz, irmãs, eu sou a presbítera Osana. Hoje eu vim aqui trazer mais uma série de mensagens para você sobre mulheres desconhecidas da Bíblia. Hoje eu vou falar sobre as 5 filhas de Zelofeade, que está na Bíblia em Números, capítulo 27, do 1 ao 11. Se você ainda não curte a página da Cook Mulheres, vai lá, curte, compartilha, marca uma amiga, um amigo, para que essa pessoa possa ser edificada e edificar outras pessoas também. Amém? Hoje eu vou ler para vocês do 1 ao 5, no capítulo 27. Se você não está com a sua Bíblia, pegue sua Bíblia, marque, para que você possa ler na sua casa, meditar nessa palavra, ok? Então eu vou começar, tá bom? E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, José. E esses são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto. Não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Senhor, na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos homem. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Eu vou ler aqui, até que depois eu vou ler o resto para vocês também. O que aconteceu? Quem era Zelofeade? Zelofeade era da tribo de Manassés, que saiu do Egito com Moisés e ficou no deserto também caminhando junto com eles. Durante a caminhada no deserto, Zelofeade morreu, como os outros também morreram antes de chegar à terra prometida. Mas Zelofeade não estava na congregação que foi contra Deus. Ele morreu no deserto por seus próprios erros, seu próprio pecado. E quando chegaram na terra prometida, Moisés e os outros sacerdotes estavam fazendo a distribuição de terras, de herança, né? E as filhas de Zelofeade foram conferir essa lista. E o nome do pai não estava nessa lista. E o que aconteceu? Elas se questionaram por que o nome do pai não estava, se elas eram as únicas filhas que eles tinham. O que elas foram fazer? Elas se uniram e foram ter com Moisés. Só que naquela época as mulheres não tinham direito à herança dos pais, por serem mulheres. Só quem tinha filho homem que tinha direito à herança. Isso era lei. E essas mulheres ficaram indignadas, porque o pai só tinham elas. Como que elas iam fazer, que elas eram órfãos agora, porque não tinham pai por elas, estavam sozinhas, né? Não tinham ninguém por elas. O que elas iam entrar na terra prometida, mas não iam ter onde plantar, onde colher, onde viver. Elas iam praticamente ficar vagando, né? Então elas resolveram se unir, criaram coragem, né? Porque naquela época você tinha que ter muita coragem, as mulheres, porque as mulheres não tinham direito de fala, né? Elas tinham direito só de se casar quando elas ficaram moças, e os pais que entregavam elas a seus maridos. Então as mulheres eram bem, como se diz assim, discriminadas, né, naquela época. Mas essas 5 mulheres que têm os nomes que dizem tudo sobre elas, né? Macla significa confiança, Noa significa aqui ninguém para, Ogla, aquela que não anda com os pés amarrados, que ninguém pode segurar, né? Ogla, Milca, quer dizer autoridade,
e Tirsa, que tem alegria na vida. Essas mulheres com esses nomes, que tem todos esse significado maravilhosos, né? Os nomes delas já diziam tudo sobre elas, se uniram e foram falar com Moisés. Falei, Moisés, o nome do nosso pai não está nessa lista. E por que ele não está? Ele não fez nada contra Deus e nós também não. Então nós somos a única herdeira do nosso pai. E por que o nome dele não está nessa lista? Né? Praticamente questionando, né? Se elas não iam ter direito às terras. E Moisés ouviu elas e foi falar com Deus, porque ele só iria resolver alguma coisa se Deus falasse com ele, né? Se Deus desse a permissão dele mudar alguma coisa. E foi que Moisés foi falar com Deus e Deus respondeu desta maneira. E falou no capítulo 6, Deus falou assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo, no versículo 7, as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhe darás possessão da herança entre os irmãos do seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. No versículo 8, e falará aos filhos de Israel dizendo, e ainda Deus falou para Moisés dizer a toda a nação de Israel, para alguém que morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança às suas filhas. E se não tiver filha, então a herança darei a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos do seu pai. No versículo 11, também Deus falou assim, se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seus parentes, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que a possua, isto aos filhos de Israel, será por estatuto, direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Glória a Deus, né? Essas mulheres não só mudaram a vida delas, mas também mudaram toda a geração daqueles que iriam vir depois dela também e que conviviam com ela ali também. Porque quando morriam pais de famílias que não tinham herdeiros, né? Ou que tinham herdeiros eram mulheres ou eram parentes, ficavam praticamente sem nada. Então Deus ordenou que a herança sempre fosse passada por algum parente que estivesse ali, vivo da família. Então elas conseguiram ajudar não só elas, mas várias pessoas. E se essas mulheres não tivessem se posicionado, tivessem ficado nas suas casas, ali na rua mesmo, se chorando, murmurando, se lamentando que o nome do pai não estivesse na lista, elas teriam recebido a herança? Não. E o nome delas ficaram chamado por muitas gerações como filhas da herança. Elas conseguiram receber a herança do seu pai, graças à sua coragem, à sua decisão, à sua posição de ir buscar aquilo que elas estavam desejando, que seria o melhor para a vida dela e da família delas. Elas não ficaram paradas diante da injustiça, elas falaram. Então, quando nós vivemos uma injustiça, eu sei que muitas pessoas vão falar, nós temos que brigar. Sim, brigas às vezes não resolve, e sim uma conversa. E quando essa conversa não resolve, a justiça vem de Deus. A justiça não é nossa, a justiça é de Deus, Ele que é justo. Tanto que Moisés não resolveu nada, porque o homem não tem poder para resolver sobre justiça. A justiça vem de Deus. Quando o homem aqui na terra não consegue fazer a justiça, Deus vem com a sua justiça. Então, nós devemos confiar. O que elas fizeram primeiro? Foram buscar a justiça para as suas vidas, né? Elas foram buscar aquilo que era de direito dela. Se você tem algo que é do seu direito, que você precisa resolver, então vá
se posicione, ore a Deus primeiro, né? A mulherada gosta de resolver, de falar, de acontecer, mas ore a Deus primeiro para buscar a justiça. E Deus vai contigo, vai na frente e vai tentar resolver da melhor maneira possível. Né? Nós mulheres somos herdeiras do Senhor. Nós temos direito à herança do Senhor. Nós somos filhas dele. E muitas mulheres ainda não tomaram posse dessa herança, de tudo aquilo que o Senhor tem para elas. Nós somos mulheres lindas, mulheres talentosas, mulheres que podem fazer coisas, 1000 coisas ao mesmo tempo. Deus deu essa versatilidade para cada uma de nós. Por isso, nós temos sempre que nos ser renovados, nós renovamos todos os dias. Às vezes nós nos cansamos, estamos entristecidas, abatidas, mas nunca derrotada. Se você se sente hoje derrotada, mulher, Deus tem uma palavra para você de encorajamento, para você se posicionar naquilo que Ele tem para você. Levante de onde você está, se posicione naquilo que o Senhor te deu, que é seu talento, que é seu ministério, que é seu emprego, ou qualquer área da sua vida que você está morta. O Senhor, nesta tarde, ou nesta noite, ou nesta manhã, te restitui. Não sou eu, não é o pastor, não é a pastora da igreja, é Deus que restitui, né? A sua justiça que restitui. Mas se você ficar parada aí, se murmurando, xingando, ou só reclamando daquilo que você perdeu, ou daquilo que você está passando, você vai ficar navegando por muito tempo nessa onda. Então, quando Jesus está no seu barco, você tem a certeza que Ele está ali com você, e você está navegando em direção a Ele, junto com Ele, se posicione naquilo que o Senhor tem para você, no propósito de Deus para você. Você não vai ficar à deriva neste barco. Essas mulheres não desistiram do seu sonho, não desistiram da sua herança, elas se posicionaram e foram buscar aquilo que elas queriam. Se você pretende buscar, então se levante de onde você está. Eu sei que a situação em volta hoje parece não ter solução, não ter algo de bom para trazer para você, mas o que tem dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, esse tem algo maravilhoso, é Ele que te renova todos os dias. Não é homem, não é dinheiro, não é outras coisas, é Deus que te renova, que te dá força. Então hoje eu quero te encorajar, mulher de Deus, mulher que busca o Senhor, mulher que sabe que ela é filha do Senhor, né? Eu quero te encorajar a se levantar novamente dessa tristeza, dessa depressão que você está, dessa angústia de você não ver solução em nada. Mas o Senhor é o Deus da justiça, e Ele vai trazer a justiça sobre a sua vida, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, né, neste momento. Então, mulher, você é a coluna da sua casa, você é a ajudadora da sua casa, então se posicione de pé novamente. Eu quero orar por você neste momento, eu quero que você se reerga novamente. E o Espírito Santo está aí, dentro de você, esperando que você tenha uma atitude, que você busque pelo renovo, né? Então vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Deus e Pai, neste momento eu peço para cada mulher, Senhor, que está ouvindo essa live, que vai ouvir ainda, mas que o Senhor venha neste momento encorajar, que o Senhor venha neste momento entrar, Senhor, na vida delas, que através do Seu Espírito Santo, Deus, elas sejam renovadas, elas sejam curadas, Pai, de todo e qualquer tipo também de enfermidade, de depressão, que estejam tristes, que estejam desanimadas. Neste momento eu peço que o Senhor encoraje elas, Pai querido, que o Senhor venha trazer o renovo do Espírito Santo de Deus sobre a vida delas. O Senhor venha trazer, Senhor, na mente delas que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, que o Senhor é o Deus da justiça, que o Senhor não falha, que o Senhor é fiel, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que não há nada que o Senhor possa fazer. Neste momento, Pai, nós colocamos cada vida, cada família, Senhor, dessas mulheres nas Tuas mãos.
Que o Senhor venha levantar o caído, Senhor. Que o Senhor venha levantar aqueles que estão enfermos. Que o Senhor venha restaurar as famílias dessas mulheres, Pai, em nome de Jesus. Os casamentos, Pai amado, que estão sendo destruídos. O Senhor venha restaurar, Pai, em nome de Jesus, pelos filhos, Pai, dessas mulheres que oram, que não se cansam de orar pelos filhos. Que o Senhor venha trazer um renovo espiritual neste momento, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, cada família seja restaurada, seja curada, através do Seu Espírito Santo de Deus, Pai. Eu louvo a Ti, porque o Senhor ouve o nosso clamor, ouve a nossa adoração, porque nós sabemos que só o Senhor pode todas as coisas, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você que ouviu esse vídeo, ouviu essa live, que você possa nesse mês de março ouvir as outras mensagens também, que vai ser poderosamente edificante para a sua vida. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, porque Deus é sobre a sua vida e sobre a sua família. Um beijo, fica com Deus, até a próxima live, até a próxima mensagem. Seja edificada por Cristo neste momento, em nome de Jesus. Graça e paz.